Quando a Bíblia fala igreja, meus irmãos, a Bíblia não está falando essas colunas. A Bíblia não está falando esse teto, essas luzes. A Bíblia está falando nós. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. E o Senhor Jesus é o cabeça dessa igreja. Se nós somos igreja, o Senhor Jesus é o cabeça dessa igreja. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Senhor. Está na hora de nós nos dispormos a essa batalha, a esse desafio. Se Satanás tem colocado muralhas, se Satanás tem instituído portas, é porque ele não quer que as pessoas que estão lá saiam para fora. E cabe a nós, como igreja, ir lá no poder do joelho da oração, clamar a Deus e ver explodir as muralhas malignas, e ver liberto o povo que está em cativo, ver liberto o povo que está escravizado por tanta coisa ruim que o diabo tem colocado sobre elas. Se você é a igreja, esse é o seu papel. Essa porta não é defesa para que não se entre, essa porta é defesa para que não se saia. Eu repito mais uma vez, mas nós somos, meus irmãos, eu vou até exagerar agora, nós cheios do Espírito de Deus somos a bomba atômica do Senhor. Nós cheios do Espírito Santo somos mais poderosos que todos os caças americanos juntos. Nós cheios do poder da presença do Espírito Santo, nós cheios do poder e da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos o poder de ir lá e fazer cair por terra aquela terra. E o diabo não está interessado nisso, mas Deus está interessado em usar você. Prontifica-te, coloca-te perante o Senhor. A igreja tem que sair da posição de defesa e partir para o ataque. A igreja tem de partir para o ataque. Tem muita gente que está pegando tão leve, meus irmãos. Pode ver que tem igreja, agora no sentido, não sei se digo, sei lá, denominacional, mas pelo menos se aceita. Quando a igreja parte para cima do pecado, quando a igreja prega contra o pecado, quando a igreja prega contra todo tipo de coisa que a Bíblia Sagrada diz que não agrada ao Senhor, a igreja está atacando. Não está atacando pessoas, está atacando o pecado, está atacando o erro, está atacando as coisas que aprisionam as pessoas no mundo da perdição. É essa igreja que nós somos, uma igreja que ataca a droga, uma igreja que ataca a falsa doutrina, uma igreja que ataca todo tipo de pecado, adultério, prostituição, sensualismo. É essa igreja que está atacando para derrubar portas que estão aprisionando tantas pessoas nessas coisas que parecem tão inofensivas, mas são coisas que fatalmente levarão muitas pessoas à morte. A igreja que ataca, meus irmãos, as questões que o inimigo tem colocado como questões familiares. Todo mundo sabe da configuração, e eu digo da desconfiguração, familiar que nós vemos em nossos dias. Não atacamos pessoas, mas atacamos aqueles que querem fazer descer pela nossa goela coisas que a Bíblia Sagrada nos ensina diferente. A igreja que não concorda com o mundo, a igreja que não faz associação com o mundo, a igreja que não flerta com o pecado, a igreja que está com Deus e não vai deixar Deus e não vai se deixar vender. É essa igreja que o diabo respeita e tem medo dela, porque sabe que não prevalecerá contra ela, e sabe que fatalmente ela é uma arma contra ele, contra as portas do inferno. Quantas famílias destruídas, quantas pessoas aprisionadas. Tem gente aprisionada atrás dessas portas. Olhando o mundo muçulmano, não vou dizer muçulmano, seria injusto, mas olhando o mundo radical muçulmano, nós vemos homens bombas que atacam. Nós vemos homens que não têm medo de perder a sua vida e atacam. Tem a sua, sei lá, ideologia, a sua forma de pensar, o seu radicalismo. E quantos mortos estão ficando pelo chão, quanta gente está morrendo. E eu sinto, meus irmãos, que a igreja do Senhor, que é claro que, como eu acabei de ler para vocês, a nossa igreja, ou a igreja do Senhor, ela não milita segundo a carne. A Bíblia Sagrada fala que a nossa guerra não é contra a carne, também não é contra o sangue, é contra potestades, é contra principados, é contra todas as hostes espirituais da maldade, contra o diabo em pessoa. Mas eu sinto, meus irmãos, que enquanto o inimigo se mobiliza com fúria e parte para o ataque, eu vejo um certo comodismo. Será que a igreja está amarelando?
Eu vejo um certo conformismo. Eu vejo pessoas que olham para mim, olham para os pastores e dizem assim no coração, pelo menos estou julgando, posso estar enganado, mas a verdade é que alguns pensam assim mesmo: olha, a responsabilidade de fazer a obra, de atacar o inferno é contigo. Eu venho aqui, tu ora por mim, está tudo certo, e você é quem faz aí. Na realidade, a igreja é o corpo de Cristo. E mais uma vez eu pergunto a você: você é igreja ou você não é igreja? Porque se você é igreja, a igreja, meus irmãos, ela não tem a possibilidade de trazer pessoas descompromissadas com o Senhor. Não. Se você é igreja, olha, meus irmãos, é aquela velha história, né? Quando nós somos algo que nós entendemos que é para aquilo que o Senhor nos chamou, a gente tem gana de fazer aquilo. Quando você é a igreja, o Espírito de Deus está em você, você tem a mente de Cristo. Você, desculpa a expressão que eu vou usar, mas sabe quando você vê, gosta tanto de comer aquele doce, e aquele doce está esfriando, você não quer nem esperar, é bom um friozinho, mas você entra lá e chega até babar, aquela vontade. Quando você é a igreja, você tem vontade de combater o diabo, porque você sabe que você é a igreja, que você é comandado pelo Senhor, e que o Senhor quer que você faça isso. O Senhor quer que você ajude a tirar aqueles prisioneiros que estão sob a vigilância de Satanás por trás daquelas portas. Quando nós vemos, meus irmãos, uma pessoa morrer sem salvação, uma pessoa, às vezes, vou usar isso, né? Às vezes um marginal vai fazer lá o seu assalto, vai fazer a sua coisa, leva um tiro, morre. Quantos crentes, quantas pessoas chegam a dizer um a menos? Uma vida se perdeu. Um prisioneiro que estava atrás da porta, que você poderia ter derrubado como servo de Deus, morreu. Não tem uma segunda oportunidade, será condenado ao inferno, ao lago de fogo. Não conseguiu sair de trás das portas do inferno. E sabe o que você falou? Um a menos. E eu pergunto: você é a igreja? Jesus não veio para os bons, meus irmãos, Jesus não veio para os sãos. Como é que nós vamos lutar essa luta? Como é que nós vamos fazer para... Irmão Dorival, precisamos explodir tudo isso. Agora eu estou com vontade mesmo, agora me deu aquela gana. Sai da frente que eu quero ir agora, hein? Não é? Sai da frente que agora eu vou. Sai porque eu vou. Como vamos começar? Meus irmãos, nós temos que nos preparar, é evidente. A primeira coisa, tenha certeza que você é igreja. A segunda coisa, muna-se da palavra de Deus, a palavra de Deus, a espada do Espírito. A terceira coisa, dobra o seu joelho e começa a clamar a Deus. Peça poder de Deus, peça poder de Deus para a sua vida. O inimigo já vai olhar para você com os olhos estupefatos. Começa a santificar a sua vida. O que nós temos visto, meus irmãos, é que muita gente não quer mais buscar santificação, não quer mais buscar separação do mundo. Tem muita gente que já não é mais luz, coisa nenhuma, já não é mais sal, coisa nenhuma. Pessoas que não querem manter a vida em santificação, santidade, consagração. Pessoas, meus irmãos, dentro da igreja, mas são mentirosos. Pessoas são invejosas, pessoas que não têm nada de Deus. E tem pessoas morrendo lá, e Deus poderia estar usando você para derrubar portas do inferno, mas você não se prontifica, você não se coloca na posição de guerreiro de Deus, você não se prepara para fazer essa obra que Deus colocou na sua mão. Nós vamos vencer pela palavra de Deus, pelo comando do Senhor, sendo igreja. Não tem como ser diferente. Nós temos de ser igreja, porque o que está dizendo o Senhor é que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos vencer como corpo de Cristo. Nós vamos vencer como a igreja noiva. Quando a gente fala noiva, nós estamos falando da igreja que tem intimidade com o seu Senhor, com Jesus Cristo, mostrando o relacionamento verdadeiro que nós temos com o Senhor. Nós vamos vencer como soldados. Soldados que se preparam, soldados que adequadamente se vestem, colocam o escudo, se preparam, têm o conhecimento de Deus, têm a unção de Deus, como a Bíblia fala
Aliás, no capítulo 6, tudo aquilo lá, pés preparados, capacete, armadura, tudo. Como soldados, nós temos características para lutar. Não é de qualquer jeito, tipo, agora eu vou mesmo sem estar preparado. Vai que o diabo vai te dar um tabefe que você vai cair longe. Tá achando que o diabo é na base do MMA? Não. É assim. Deus precisa de você, igreja. Deus precisa da igreja, sim. Nós vamos vencer e ver as portas do inferno. Já é tempo de derrubar, de ver abaixo as portas do inferno. Nós vamos vencer organizados como soldados, respeitando o comando, respeitando a hierarquia, tendo um general na nossa frente, e unidos nos transformarmos nessa força, essa força que o inimigo não pode resistir. É só você olhar na minha família, nos meus familiares, melhor dizendo, meus familiares. Tem pessoas que eu sei que estão aprisionadas atrás dessas portas. Na sua família, pensa um pouquinho. Você que olha, aquele primo meu lá, que lá é cocaína pura, vai morrer assim. É cocaína pura. Está lá atrás da porta do inferno lá, que o diabo não deixa ele sair. Então você vai ser o canhão, canhão não. Aí irmão, vai canhão, não quero ser. Você vai ser a bomba que Deus vai usar para colocar essa porta abaixo. As portas do inferno não prevalecerão contra o seu testemunho, contra a presença de Deus que está em você e contra a igreja que você representa. O nosso general na frente, não tem como o inimigo vencer-nos. Eu posso dizer, meus irmãos, que não dá para ser menos do que isso. Não dá para ser menos do que igreja. Porque infelizmente, mais uma vez eu volto àquele velho tema. Existem movimentos que nós chamamos de igreja, mas não são igrejas, são movimentos meramente financeiros. Existem movimentos que achamos que são igrejas, mas não são igrejas, são movimentos de ajuntamentos e agrupamentos sociais. Existem movimentos que não têm o comprometimento com Deus e se às vezes reúnem apenas por diversão, não estão compromissados, não estão, eu diria, com o coração voltado para Deus, alinhado com Deus para partir e vencer essa batalha. Deus precisa da verdadeira igreja. Deus não quer que a igreja seja meramente uma instituição filantrópica. Deus não quer que a igreja seja meramente um aglomerado para ajuntamento social. Deus quer que a igreja seja a igreja. Deus quer que a igreja seja poderosa para colocar abaixo todas as portas do inferno que estão aprisionando pessoas em todo esse planeta. Uma igreja que não é igreja de Deus não está preparada para encarar as portas do inferno. Uma igreja que não é uma igreja que não se santifica, que não busca Deus. Uma igreja que não sente a presença do Espírito Santo. E não me venha dar glória a Deus agora não. Não é porque você está dando glória. Eu estou sentindo aqui. Não. Sentir a presença de Deus é intimidade com Deus. E isso me permite o silêncio. Igreja que não está compromissada, comprometida, não derrubará as portas do inferno, não tirará aqueles que estão agonizando e agonizarão até a morte e estão por detrás dessas portas. Isso é responsabilidade da igreja do Senhor. Isso é responsabilidade nossa. Existe um livreto, por algum tempo nós até distribuímos esse livreto na igreja. E uma das páginas do livreto fala a respeito das grandes estratégias do inimigo. Uma das maiores estratégias de Satanás é criar confusão e as pessoas aceitarem a confusão, e o diabo fica lá de cima da montanha só olhando com binóculo a igreja brigando, e ele com toda tranquilidade. Então a igreja vigia para que isso não aconteça. A verdadeira igreja não entra nessa conversa não. A verdadeira igreja, a igreja invisível, estou dizendo agora, das pessoas que compõem a igreja salva, a igreja de Cristo. E neste momento eu sou obrigado a tirar todo tipo de papel, todo tipo de placa denominativa, porque eu estou falando da igreja salva. Essa igreja jamais será vencida, porque essa igreja entendeu o Evangelho, essa igreja entendeu o seu papel, essa igreja está cheia do Espírito Santo. E é dessa forma que nós haveremos de vencer o adversário, cheios do Espírito Santo. Vamos nos encher de Deus, vamos nos levantar, vamos deixar para trás tudo que representa prisões, e vamos partir para cima do adversário
e que ele esteja avisado. Perdeu. Perdeu que nós partimos para cima. Palavra de Deus, oração, povo unido, somos um corpo. Portas do inferno podem cair por terra. Pessoas que estavam escravizadas, saiam para fora, venham ao encontro da liberdade que há em Cristo. O Senhor Jesus vos deu o privilégio de serem salvos por intermédio do trabalho da igreja, por intermédio do corpo de Cristo, por intermédio dessa gente salva e abençoada. A vitória é nossa, meus irmãos.